Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados. Olá, ouvintes da CDN, telespectadores da TV Diário e do YouTube do Diário. Começa agora mais um Faz Sentido. E hoje começamos com uma perguntinha aí para você que sempre nos acompanha nos domingos. Você sabe o que te faz bem? Você prioriza o autocuidado? Você cuida de si? E quando algo não vai bem com a sua saúde mental, você sabe identificar quais são os sinais? Para conversar conosco hoje aqui no Faz Sentido, convidamos a psicóloga clínica clínica ou clínica? Clínica, psicóloga clínica e organizacional, Alba Goretti Lenz, que já participou em outra oportunidade aqui com a gente, certeza, né, Alba? Sim, é um prazer. Bem-vinda. Obrigada, Fábio, é um prazer estar de volta. Esse programa Faz Sentido, eu acho que faz muitas pessoas refletirem. E esse mês, principalmente o mês de janeiro, é um mês que precisamos refletir muito sobre essas perguntinhas que a Fábio fez agora. E a Alba está, inclusive, com uma camiseta do Janeiro Branco, sim, né? Sim. Isso, que marca, né, essa necessidade da gente ter uma data sempre fixada para discutirmos questões da saúde mental. Lembrando que aqui no Faz Sentido discutimos isso toda a semana, então percebam o avanço e o quanto a saúde mental ela ocupa cada vez mais a nossa vida. Alba, eu queria para a gente começar, falasses um pouquinho sobre o que é o Janeiro Branco, que ele é um movimento, assim como o Outubro Rosa, né? Ele é um movimento permanente. Sim, é uma campanha, na verdade, e ela foi criada muito espelhada no Outubro Rosa. Porque o Outubro Rosa existe no Brasil, ele começou nos Estados Unidos, mas existe no Brasil desde 2002, mas ganhou força mesmo em 2008. E aí um grupo de psicólogos em Minas Gerais, Uberlândia mais especificamente, entendeu que seria importante também fazermos uma campanha que pudesse conscientizar as pessoas, pudesse fazer com que as pessoas refletissem sobre o seu cuidado com a saúde mental, com a sua saúde mental. Porque há exemplo do Outubro Rosa, onde nós temos que cuidar da nossa saúde, especificamente nós mulheres, né? Mas há exemplo disso, também é importante cuidar da nossa mente, cuidar da nossa saúde mental, porque ela é reflexo em todo o restante do nosso, porque nós somos seres integrais, né, Fábio? Nós somos corpo, mente e espírito, né? Então temos que cuidar de todas as áreas da nossa vida. Mas aí esse grupo de psicólogos liderado pelo Leonardo, eu sempre troco o nome dele, mas Leonardo Abraão, de Uberlândia, entendeu que seria importante criar uma campanha nacional, de cunho nacional, onde profissionais da saúde mental, e aí não só psicólogos, mas também psiquiatras, todas as pessoas envolvidas com o cuidado com a saúde mental, pudessem sair, fazer campanhas de conscientização, palestras, oficinas. Agora, no período da pandemia, se foi muito para a rua, porque naquele período, né, era importante espaços mais arejados, onde a gente pudesse falar também, chamar o público, né, para a conscientização. E deu muito certo porque aí as pessoas puderam ver efetivamente todo esse trabalho em cima disso. E com a pandemia, a relevância sobre o tema, né, ganhou com certeza. Muito mais espaço. A pandemia, ela fez com que as pessoas ficassem muito mais vulneráveis, né? Vulneráveis a essas doenças, a algumas patologias. E a gente vai falar, acho que mais adiante, tem muitas perguntas sobre isso, né? Mas uma coisa que a pandemia intensificou foi a ansiedade das pessoas. A ansiedade, consequentemente, levou a uma depressão. Então, até eu trouxe aqui alguns dados da Organização Mundial da Saúde, onde o diretor-geral, o Tedros Adhanom, eu sempre esqueço o nome dele, mas é esse aí. Ele disse que
a pandemia foi o marco com relação à saúde mental, ao cuidado que devemos ter com a saúde mental, a partir da pandemia. Esse cuidado tem que ser permanente, mas a partir desse evento, como né, ficou Fábio? muito à vista e todo mundo preocupado, né, e a ansiedade justamente com essa preocupação em relação ao futuro, né, e a ansiedade tem muito disso, isso ficou muito mais evidente, não que já não se trabalhasse, mas agora me parece que tem uma preocupação maior. Mas vamos ver o que o público, Alba, sabe sobre o Janeiro Branco. Curiosa. Fizemos uma enquete aí no nosso Instagram, no Instagram do Diário, e perguntamos: você sabe o significado do Janeiro Branco? Sim, 37%. Não, 63%. Então, ainda uma grande parcela aí do nosso público desconhecendo do que se trata o Janeiro Branco. Isso é um processo educativo, como tudo relacionado à psicologia, né? E tem que existir também a psicoeducação. Tá? Então, muitas pessoas, é uma campanha relativamente recente, ela começou em 2014, lá só, em Minas Gerais. E aos poucos que ela foi abrangendo então, ela não o país tem 10 inteiro. anos ainda. Não tem um processo até, inclusive, de maturação esse também. ano está completando, janeiro de 2023, completando 10 anos. Então 10 anos. Olha, e até com um tema assim que a vida pede equilíbrio. Esse é o tema desta campanha desse ano. Né? Então a vida pede equilíbrio, que a gente possa refletir também sobre isso. O que é esse equilíbrio, né? Por que é importante eu tentar equilibrar todas as áreas da minha vida, né? Não é só trabalho, não é só família. A gente não é só trabalho, a gente não é só escola, faculdade, a gente não ocupa só um papel de mãe, de trabalhadora, a gente ocupa papel de esposa, de amiga, de irmã, de filha, são vários, falando nós mulheres, né? Mas a gente ocupa vários papéis e temos que tentar equilibrar, na medida do possível, todos esses papéis, né? E sempre nos priorizarmos, né, Alba? Perdão. Eu vou na enquete para a gente falar justamente sobre o autocuidado, tá? O que você faz para manter o autocuidado? Como é que você cuida de si mesmo? Faço atividades físicas, 40%. Eu tiro um tempo só para mim, 33%. Nada, eu não tenho tempo. 27%. Mas a maioria aí, Alba, já praticando aí uma atividade física, um exercício físico e reservando na agenda um tempo só para si. Importante, né? É importante, sim, porque a gente cuidando do corpo, né, a gente sabe que o nosso corpo, ele libera, a atividade física libera alguns hormônios, a endorfina, os hormônios do prazer, que são importantes também para a nossa mente, né? Mas precisamos cuidar também das nossas relações, né, Fábio? Tá? O quanto que... E aí eu vinha pensando na matéria, vinha pensando nisso. O quanto é importante também a tolerância, que a gente exerça a tolerância com relação àquilo que é diferente daquilo que eu penso. Tá? Se eu tenho um pensamento sobre determinada coisa, eu tenho que ser tolerante com aquele que pensa diferente de mim. Porque se eu não tolero o que é adverso a mim, ao que eu penso, isso pode me causar ansiedade. E a ansiedade me leva a mais ansiedade, porque os problemas do dia a dia estão aí, né? E isso pode, sim, vir a se tornar um transtorno. Tá? Um transtorno de ansiedade, que é aquela ansiedade não tratada, não identificada e não tratada, ela pode levar, sim, a um transtorno psicológico. E a intolerância, principalmente nesse período, né? A gente teve eleições aí e muitas vezes famílias estraçalhadas e ainda hoje com relações cortadas em função né, desse extremismo, desse radicalismo. E me parece, eu acho que são posturas que sempre existiram, mas as pessoas estão hoje mais à vontade de se mostrar nesses extremos e nesses radicalismos. Se antes gerava uma vergonha, um constrangimento, hoje as pessoas estão se sentindo muito confortáveis e as com redes essas sociais posturas. Facilitam isso também, né? Muitas pessoas até abertamente podem falar, mas muitas também falam no anonimato, né? Então, se eu sou anônimo, eu posso falar o que eu bem entender. Né?
Mas voltando ao Janeiro Branco, que também é né, o nosso tema bem importante, que a gente gostaria de falar, o Janeiro Branco ele serve não apenas para a conscientização da população, né, sobre o cuidado que ela tem que ter com si, primeiro cuidado com si próprio, para poder também até cuidar do outro, tá? Mas também conscientizar as autoridades públicas sobre as políticas públicas com relação ao cuidado da saúde mental. Eu estava lendo um artigo também esses dias que disse que desde a pandemia, tá, o Brasil agora está vivendo uma segunda pandemia, um segundo tipo de pandemia, que Tratamos é isso a aqui, não faz ansiedade. sentido também. O Brasil é o país mais ansioso, está no ranking dos países mais ansiosos do mundo. Mais de 18 milhões de brasileiros sofrem com a ansiedade, né? Isso é um dado muito alarmante, né? Porque a ansiedade é natural, né? A ansiedade é do ser humano. Eu acho que até o meu colega Diógenes já veio aqui, falamos bastante sobre isso, sobre a ansiedade, né? Mas a partir do momento em que ela dificulta os meus relacionamentos, ou dificulta as minhas atividades que eu tenho... As práticas cotidianas, né? Do meu dia a dia, tá? Aí acende uma luzinha amarela, quase vermelha, né? Eu tenho que investigar, eu tenho que procurar saber o quanto que isso está me afetando, a minha saúde mental, física, consequentemente, né? E o que eu posso fazer, principalmente, para mudar isso? Como eu posso fazer? Isso é importante a gente saber disso, para a gente cuidar de nós mesmos, mas também para ficar atento aos que nos cercam, né? Com certeza. Então, toda vez que a pessoa tem determinada prática, a Fábio vai todos os dias, de segunda a domingo, todos os dias fazer o exercício, das 7 às 8 da manhã. Daqui a pouco, do nada, ela não tem mais motivação. E por um longo período, né? 10 dias, 15 dias, ela não encontra mais motivação. Então, tem que acender a luzinha. E a gente precisa se atentar para as pessoas que estão na nossa família ou no nosso círculo de amigos, no nosso trabalho, porque quando afeta de alguma forma a rotina, é hora de pedir ajuda, de investigar e de atentar para a saúde mental. E nunca é do nada, né, Fábio? Nunca é do nada. Tá? Quem sofre com ansiedade generalizada sabe que não foi assim, um dia estava bem, no outro dia, né, virou a chave e não está mais bem. Não é assim, é um crescente que vem vindo e que eu vou acumulando, que eu vou assimilando, não dialogo, não converso, não ponho para fora isso, né? E isso eu vou reprimindo todos aqueles sentimentos negativos, aqueles sentimentos ruins, aquela angústia, aquela dor, né? Aquela dor que muitas vezes, eu não sei o porquê dessa dor, mas eu sinto que ela é real, ela está em mim, essa dor, né? E eu vou reprimindo, eu vou jogando a sujeira para debaixo do tapete, eu vou dizer, não, eu vou correr, vou fazer atividade física, a vida é muito boa. Tem que fazer atividade física, claro, tem que cuidar da alimentação também, mas eu tenho que investigar aquela coisinha, aquela pulguinha que ainda está atrás da minha orelha, saber o porquê. Por que desse sentimento ruim? O que está acontecendo? Tem que investigar. E é essa investigação o autoconhecimento, né? O autocuidado que nós falamos tanto aqui. Falamos também, perguntamos lá na nossa enquete sobre o estresse, né? A gente fala que a depressão, ela tem sempre uma ligação com o nosso passado, a ansiedade com uma preocupação exagerada com o futuro e o estresse que tem essa relação direta com o presente. Perguntamos para as pessoas, no dia a dia eu me estresso com o que as pessoas estão se estressando hoje em dia? As pessoas do trabalho ou da faculdade, 35%. Com absolutamente tudo, olha só, 39%. E sou bem de boas, 27%. Então, se a gente somar os que que estão com problemas aí no trabalho, com os estudos, com aqueles que dizem que têm problema com tudo, é uma grande parcela aí de estressados aí
no nosso círculo. E assim, dar os parabéns para quem respondeu, sou bem de boas. Sou bem de boas. 20 e poucos eu já fico pensando nesse bem, porque sou de boas, aí tudo bem. Porque tem pessoas, isso eu já percebi no meu círculo. Tem pessoas que falam, mas eu sou bem de boas. Quando a pessoa fala muitas vezes que é bem de boas, e eu já fico... Para se conscientizar, né? Para se ouvir. Talvez se policiar, né? Porque eu já fico assim, esse bem de boas, não é possível a gente estar bem de boas todos os dias, o tempo todo, né? Não tem isso. Porque nós somos seres humanos, né? Somos passíveis de erros, somos passíveis de ter, de repente, um dia, sei lá, vou chutar o pau da barraca, não quero saber de nada. Isso é normal, faz parte, é inerente à nossa condição humana, né? Nós estamos em evolução, né? Então é inerente isso. Mas quando a gente... Aí que a gente tem que se escutar realmente, tá? Para saber, sou bem de boas. Eu sou realmente bem de boas? Determinada situação que aconteceu comigo, que emoção que eu tive com relação àquela situação? Avaliar, tá? Como tu te sente diante de determinadas coisas, como tu te sente diante de determinadas pessoas, né? Porque, às vezes, as nossas relações, conviver com pessoas é um exercício maravilhoso, né? Por isso que eu amo trabalhar com pessoas. É uma escola, né? É a melhor das escolas. A melhor escola. Trabalhar com pessoas e, assim, essa diversidade de pessoas. Isso é muito importante, porque a gente se enxerga também nas pessoas. Aquele, vamos botar entre aspas essa palavra, aquele defeitinho de uma pessoa que eu olho e digo assim, mas aquele lá tem tal coisa. Será que eu não estou me enxergando? Ou quando a gente se irrita muito com determinado perfil de pessoa. Será que eu não estou me enxergando também ali naquele defeitinho? Será que eu estou apontando ali porque eu reconheço Não é um espelho que está diante de mim? Será que não? É um reflexo, né? É um reflexo. Então, é importante que a gente possa também fazer uma avaliação destes sentimentos, né? Dessas situações. 20 e poucos % é trabalho, o maior deu com absolutamente tudo, né? 39%. 39%. Se estressa, imagina, com tudo. Quase 40%, né? Com absolutamente tudo. Então, aí entra trabalho, entra família, né? Entra amigos, ou seja, essa pessoa, então, que respondeu desta forma, é importante que ela comece a fazer uma autoavaliação, né? Uma reflexão sobre o porquê destes sentimentos, a me estressar com absolutamente tudo. Hoje nós vivemos uma vida muito agitada. A globalização, né, faz com que a gente tenha que estar por dentro de tudo, tenha que ter informações, e está tudo ao alcance da nossa mão. Mas muitas vezes isso também pode ser um fator estressante, né? Porque eu tenho que me manter sempre atualizado e informado. Ok, dependendo da minha profissão, sim, tá? Mas será que é importante, sim, a gente ter que saber tudo, tá? E esse saber tudo não é também, às vezes, um fator estressante, não é algo que vai prejudicar a minha saúde mental, consequentemente a minha saúde física, as minhas relações, né? Começar a refletir sobre o que me estressa e, principalmente, por que me estressa. E avaliar sempre o custo-benefício, né? Eu falo, avalie o custo-benefício. O que aquilo ali está te agregando, está somando para a tua vida e se realmente vale a pena. Mas agora a gente vai ter que chamar o intervalo, já acabou o primeiro bloco. Quando o assunto é bom é sempre assim, vai, corre. Chamamos o intervalo, já voltamos então. Estamos apresentando Faz Sentido. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região.
através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Janeiro Branco, a saúde mental, a necessidade do autocuidado, o estresse, a ansiedade, depressão, são esses assuntos que hoje discutimos aqui com a psicóloga Alba Goretti Lenz. E eu vou direto para a enquete, Alba, porque acho que parece que tudo isso que a gente falou, as pessoas já sabem o que faz bem e o que elas deveriam perseguir. Mas será que elas conseguem colocar isso em prática? Perguntamos. Eu sei o que me faz bem, mas não consigo colocar em prática. 53% sabe o que precisa fazer, mas não consegue fazer. A maioria. Tenho contas a pagar, 35%. Que bom, todos nós as temos, né, Alba? Que bom, você é como todo mundo. Tenho medo de magoar alguém, 12%. A grande maioria aí, Alba, precisando de ajuda para começar a colocar em prática. E às vezes a gente paralisa um pouco, né, justamente por medo de magoar alguém, né, por medo de ser grosseiro. Ou, por medo de ser verdadeiro, muitas vezes, né? Mas eu sempre digo, sempre existe o como a gente faz isso, né? O como faz toda a diferença. Eu posso ser sincera contigo, Fábio, falar alguma coisa, como eu me sinto em relação a alguma coisa, te dizer algumas coisas que às vezes é importante a outra pessoa ouvir, mas o como eu falo isso para ti é que vai fazer toda a diferença, né? Sempre com sentimentos de empatia, com sentimentos de solidariedade, de poder enxergar o outro, que o outro também tem dificuldades assim como eu tenho, né? Que o outro também pode estar avaliando determinada situação diferente de mim, e é normal isso, né? Mas às vezes esse diálogo é importante, eu preciso conversar com essa pessoa, né? E eu vou ter o cuidado de não magoá-lo. Mas o que não consigo colocar em prática, né? Muita gente. Às vezes a pessoa é estressada, tá? E sabe o que realmente lhe faz bem, mas não consegue colocar em prática porque N motivos, tá? Primeiro, pode ser o ambiente familiar, como essa pessoa foi educada, como o histórico familiar, né? O que essa pessoa teve de espelho nos pais, nos avós, tios, né? Na sua família ampliada, qual foi o espelho que ela teve. Porque muitas vezes a gente vem de uma sociedade onde a mulher era historicamente obedecia, né? O homem falava, a mulher obedecia, e muitos até da minha geração, digamos assim, ainda são esposas que o marido fala, né? E a esposa escuta. Concordo. E acata. E isso às vezes serve de exemplo para filhos, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado de como eu educo os meus filhos com relação à identificação dos sentimentos, né? É normal ter raiva, é normal sentir medo, também são sentimentos inerentes ao ser humano. Mas eu tenho que educar, e se educa a partir quando a gente é criança, né? Os pais têm que educar esses sentimentos nas crianças, né? Olha, filho, isso que tu está sentindo é raiva, isso que tu está sentindo é medo, tá? Isso é normal, não dizer, não sinta, não pode ter medo, não pode brigar com seu irmão, medo, não normal. pode. Exatamente, né? E aí quando tu cria filhos assim, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, as crianças vão entender, né? Exatamente, né? Que dizem, não, eu não posso demonstrar fraqueza, tá? Isso é psicoeducação, isso cabe aos pais também fazer essa educação nos seus filhos, para que eles consigam na vida adulta, né, adolescência e vida adulta, lidar melhor com os problemas, com os desafios que
todos nós enfrentamos. Se eu conheço, se eu sou bem preparado, conheço os meus sentimentos, eu consigo identificar, tá? Eu estou muito melhor preparado para enfrentar esses problemas, né? Eu evito, não caio em armadilhas, né? Que é o autoconhecimento, né? É importante a gente se conhecer. E às vezes uma psicoterapia ajuda também nesse autoconhecimento, porque muitas vezes a gente não... Aquele ali que diz que me estresso com tudo, talvez tenha dificuldade nesse autoconhecimento, né? E eu costumo dizer, já disse várias vezes aqui no Faz Sentido, a gente consegue conhecer sobre nós mesmos até determinado ponto, até lá na superfície, lá na pontinha do iceberg, que é aquilo que eu me permito acessar, porque eu vou conseguir lidar com aquilo. Quando vai um pouquinho mais para baixo, eu já bloqueio, porque eu não vou ter o que fazer com aquilo sozinha. Então eu digo que, e eu falo por minha experiência, eu sempre dizia que eu me conhecia muito bem, mas olha, nada, agora que eu tô 1 ano e meio fazendo psicoterapia, eu vejo que eu acessei lá, ó, só a pontinha. E aí vinham perguntas que eu não conseguia responder. E eu só consegui quando a gente foi acessando as camadas mais profundas. Então, quando você está aí e está diante de uma situação, sei lá, hipoteticamente um relacionamento, poxa vida, mas eu erro sempre do mesmo jeito na escolha, do mesmo perfil, é sempre... Gente, isso tem explicação. Tem explicação. Enquanto você não acessar esse conhecimento sobre si, você vai continuar escolhendo errado. E Fábio, assim, ó, muitas vezes a gente não consegue acessar, a gente, que eu digo nós, sozinho, a pessoa sozinha não consegue acessar, porque podem ter muitos traumas lá do passado e que às vezes a gente não acessa no nosso consciente, ainda está no nosso subconsciente, né? E qual é o trabalho do psicoterapeuta? Eu digo que o psicoterapeuta é ele vai de colherinha, cavucando devagarinho para acessar aquilo que faz com que tu repetidamente faça as mesmas escolhas e caia nos mesmos erros sempre, porque tu tem um padrão de comportamento que tu não consegue entender o porquê. A resposta está lá, né? Pode estar lá atrás. E o psicoterapeuta vai devagarinho, com uma colherinha, né, vai te mostrando alguns caminhos. Porque a psicoterapia não é o terapeuta que diz, faça isso, faça aquilo, não, de forma alguma. A gente vai mostrando as possibilidades e o que pode ter, né, o que pode ter influenciado, o que pode ter acontecido com, né, as coisas que foram sendo descobertas nessa escavação, né, para que tu continue com esse padrão repetidamente, né? E muitas vezes a pessoa, a maioria das vezes, a psicoterapia, o resultado da psicoterapia é quando a pessoa tem esse insight, né? A pessoa percebe, puxa, é isso mesmo. Quando ela entende, né, a causa, e aí ela muda um pouco, às vezes não é muita mudança que precisa ser feita, às vezes uma pequena mudança, e é isso que o Leonardo Abraão também fala sobre, às vezes pequenas mudanças. Se a pessoa busca uma psicoterapia, o autoconhecimento, tendo ou não uma patologia instalada, um transtorno instalado, mas se a pessoa busca ajuda profissional com pequenas mudanças, tem um insight e pequenas mudanças no seu comportamento, já vão fazer uma grande diferença na sua vida. Com certeza. Perguntamos também para o nosso público lá no Instagram. Quando a saúde mental não vai bem, o que acontece? O corpo começa a pedir arrego, 67%. Tento esquecer e seguir em frente, 21%. Não sei o que fazer, 12%. Mas olha só, a grande maioria, 67%, dizendo que quando a sua saúde mental não está ok, o corpo começa a dar sinais. Olha que interessante, tu vê, e as pessoas já despertam para isso, pelo menos o conhecimento se tem. Na teoria, eu sempre digo, na teoria todo mundo sabe, né? A gente sabe na teoria. Às vezes a prática é que é um pouquinho mais difícil, né? Mas esse percentual é um percentual bem em relação até às outras respostas. Sim. Também é bem plausível, porque realmente quando a nossa saúde mental não vai bem,
todo o resto, nada vai bem, né? E a primeira coisa, o corpo somatiza, né? O corpo, as com doenças, certeza, chamadas doenças psicossomáticas. Psicossomáticas. Né? E ele fica assim, ó, te dando sinais um bom tempo. E a gente vai protelando, jogando por debaixo do tapete, empurrando com a barriga, né? Mas um dia a conta vem, né? E pior, vem na saúde física, e aí sim tu te obriga a parar, né? Mas ao passo que, se no primeiro sinal que o teu corpo te dá, tu já alerta, tu já acende a luzinha e tu busca tentar entender o porquê que isso aconteceu, o porquê que eu me senti desta forma, o porquê que eu faço sempre as mesmas escolhas, que eu sei qual vai ser o resultado, mas eu não consigo fugir desse padrão. Se tu começa a perceber isso e buscar uma orientação profissional, porque às vezes só uma conversa com alguém da tua confiança é o suficiente, tá? Pode ser, também é válido, né? Conversar com um amigo que tu confia, né? Conversar com, sei lá, pai, mãe, as pessoas que nos amam, né? Acima de qualquer coisa, vão tentar entender, porque nos conhecem, vão nos ajudar. Mas muitas vezes é importante uma orientação profissional, né, de alguém sem nenhuma relação afetiva contigo, que possa te dizer coisas que às vezes um pai e a mãe ficam com receio de dizer. Né? Porque estão diretamente envolvidos, às vezes, questões de infância, da adolescência, e essas pessoas conviveram e participaram e talvez até ocasionaram determinadas questões que hoje você não consegue lidar, né? Com as quais você não consegue lidar. As relações, né? As nossas relações, as nossas relações sociais também, profissionais, tá? Tem muito a ver com as relações que nós aprendemos lá em casa, né? Com as relações que a gente teve com os nossos pais, né? E voltando às somatizações, o nosso corpo sempre nos dá um alerta, nos dá Que tipo de recado. alerta, Alba? Vamos aí exemplificar. Bom, quando tu começa pessoal. muito assim, ó, com taquicardia, sudorese excessiva, Não consegue a ansiedade, dormir direito. Principalmente isso. O sono é a primeira coisa que... Afeta. E a alimentação, né? Tu não consegue... não tô com fome hoje, né? Ou come um boi pela perna de noite, como era comigo. Ou o inverso. Chega né? em casa, daí vou sentar, vou descansar, daí como um boi pela perna. Né? Ou às vezes, né, assim, vou beber para esquecer. Quem não gosta no verão, agora, quem não gosta de uma cervejinha, é muito bom, maravilhoso. Mas não usar isso, né? Como fuga, como subterfúgio. Para aliviar para esquecer dor. algumas coisas que eu não quero colocar à tona, porque se eu tiver que colocar à tona, eu vou ter que resolver, eu vou ter que me posicionar. Isso é difícil. Isso é muito difícil, se posicionar diante daquelas coisas que eu sei que me machucam. Né? A psicoterapia, por que muitas pessoas não seguem na psicoterapia? Porque numa sessão, às vezes, a gente vai ver muitas coisas que nos fazem sofrer, nos dói, machuca. E ninguém quer sofrer, mas às vezes esse machucar inicial é importante para a gente poder reavaliar algumas posturas que a gente tem em relação à nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Né? Então, quando o corpo der o primeiro sinal, procure ajuda. Ou converse com alguém de sua confiança, procure ajuda profissional. Possivelmente a sua mente já está acendendo a luzinha amarela. Para melhorar a saúde mental, o que é preciso? O que nosso público acha? Se autoconhecer, 43%. Olha que Buscar ajuda especializada, que falamos aqui, 41%. Melhorar o corpo e depois a mente, 16%. Melhorar tudo ao mesmo tempo agora, né, Alba? Corpo, mente, espírito, a gente precisa trabalhar isso de uma forma equilibrada e concomitantemente, né? Não tem. Exatamente. Primeiro eu vou emagrecer, perder os quilos, depois não funciona. Porque nós somos seres integrais, como eu falei inicialmente. Tudo está interligado. Não tem como eu dissociar o meu físico da minha mente, do espírito. Não tem como, tá?
O autoconhecimento também, porque o autoconhecimento também é sobre a minha saúde física, né? O autoconhecimento sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, como eu reajo diante das situações. Eu preciso me conhecer para poder não cair em armadilhas, para poder, de alguma forma, me blindar de coisas externas, porque nós somos seres sociais, vivemos em sociedade, né? E nós recebemos, sim, influência de outras pessoas. Nós influenciamos e somos influenciados por outras pessoas. Então, se eu percebo no meu autoconhecimento, eu sei que eu sou muito, vulnerável a determinada situação, eu vou evitar de entrar em determinada situação, né? Mas para isso eu preciso me conhecer. Precisa saber que determinada questão vai despertar aquele sentimento, aquela coisa. Então, eu às vezes faço assim, eu ainda não consigo reagir de uma forma como eu gostaria diante de algumas situações. Então, eu crio ferramentas que me protejam do embate, do conflito na hora. Vou dar uma respirada, vou ao banheiro, transfiro a decisão para outro dia. Por quê? Porque daí eu sei que nesse novo momento eu vou estar em melhores condições para fazer o que é para mim, mas eu acho que é para a maioria das pessoas, o como, né? O problema não são as questões que a gente traz, porque são para melhoria nossa e para melhoria do todo. A gente quer o bem de todo mundo, o nosso e o das demais pessoas. O problema é como a gente coloca isso em prática. E como eu lido com isso, né? E aí, esse aprendizado, se eu tenho autoconhecimento, eu consigo esse aprendizado, eu sei lidar com essas situações, né? E tu falou uma coisa muito... Quando tenho, importante, que é a impulsividade, tá? Quando tenho alguma situação que eu tenho dificuldade em lidar, e isso acontece no nosso ambiente de trabalho, Todo isso tempo. é cotidianamente, isso, né? Sempre vão acontecer situações que a gente tem que parar, respirar, e muitas pessoas já saltam, já respondem, já e pensam depois, tá? E isso é que leva à ansiedade, que pode levar futuramente a um transtorno, né? Então, assim, pare, pense, né? E avalie, reflita, né? Se não pode dar uma resposta na hora, vai no banheiro, vou tomar uma aguinha e volta, porque aí dá tempo de tu amenizar um pouquinho aquela ansiedade, que é normal, né? A gente tem ansiedade, então ameniza um pouco e tu consegue refletir melhor sobre aquela situação e dar uma resposta mais assertiva em relação à situação. Sei, muitos devem estar pensando, mas no nosso corre-corre eu já tenho que dar, no nosso dia a dia não tem tempo, né? Eu tenho que dar a resposta na hora. Sim. Gente, sempre sobra um tempinho para tomar um copo d'água, né? Sempre sobra um tempinho para... Eu vou tomar uma aguinha, 1 minuto, 30 segundos eu te respondo. E aí tome aquela água, reflita e aí responde. Porque às vezes a impulsividade nos leva a dizer muitas coisas das quais nos arrependemos futuramente, ou às vezes logo em seguida que elas são ditas, né? Isso nas nossas relações pessoais acontece muito. Agora você vai ficar aí pensando, enquanto a gente vai para o intervalo, em todas as vezes que você não tomou a aguinha, não deu uma respirada, não foi ao banheiro, não usou o mecanismo, o tamanho do problema, senão ficou muito maior e muito mais difícil de administrar depois. Vamos para um breve intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Faz Sentido. Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação.
Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó pra torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Cadeira de barbeiro e 5G da Claro é igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Voltamos a apresentar Faz Sentido. Janeiro Branco, saúde mental e faz sentido hoje aqui com a psicóloga Alba Goretti Lenzi. Vamos direto para a enquete, Alba, porque ainda temos aí 4 para vencer. A gente quer fazer alguns comentários e algumas dicas finais aí para você, como você pode zelar ainda mais pela sua saúde mental. Perguntamos, você cuida da sua alimentação? Muito, porque dela depende minha saúde, 23%. Não como eu deveria, confesso, 64%. Olha, bem alto. 64%. Como tudo o que gosto e pronto, 13%. Mas a maioria conscientes também aí que precisa cuidar da alimentação, né, Alba? É, com certeza. Nós havíamos falado já, né, sobre isso, que a alimentação também é muito importante no cuidado com a nossa saúde física. Porque toda a nossa saúde, aí quando a gente fala em saúde, né, segundo a Organização Mundial da Saúde, saúde não é só ausência de doenças, né? Eu posso, aquilo que a gente falou, nós como seres integrais, é o bem-estar físico, mental, social também, espiritual, né? E psíquico, espiritual. Saúde engloba todos esses aspectos. Então não adianta aspectos. você dizer, pode olhar meus exames aqui, minha saúde é perfeita. E aí eu sou uma pessoa rancorosa, eu sou uma pessoa... Tá sempre reclamando. As minhas relações... estou sempre reclamando, né? Se bem que quando eu reclamo muito, algo no meu corpo, o meu metabolismo, né, vai me dar a resposta também, tá? Mas, e é importante a gente se dar conta disso, de que tudo que eu sempre digo assim, tudo que nós ingerimos, nós somos aquilo que nós ingerimos, física e mentalmente, né? Física, mentalmente e espiritualmente. Então, o cuidado que a gente deve ter com a nossa saúde física também, da mesma forma com a nossa saúde mental. Tudo que a gente absorve, tá? Por exemplo, na saúde física, todos que a gente se alimenta, os nutrientes, né? Vai ter, eu não posso chegar e dizer assim, o meu coração é perfeito, eu posso comer carne gorda à vontade, mas quem não gosta de um churrasquinho, né? Posso comer tudo que não tem, depende do metabolismo, né? Mas em algum momento, aquilo que tu no passado, né? Sempre comeu muito açúcar, sempre comeu muita gordura, vai vir. Né? Em algum momento. A mesma coisa de quem se nutre de pensamentos negativos o tempo inteiro, escolhe ambientes onde as pessoas, a gente fala, né, as pessoas pesam, pessoas você tá tóxicas, lá, né? Pessoas tóxicas, vai apresentar a conta também. Tem muito, né? Perguntamos se tudo tem relação com a saúde mental. Para 89% das pessoas, sim, tudo tem relação com a nossa saúde mental. E 11% não. E os sinais? Quais são os sinais de que algo não vai bem? 38% disseram, sempre estou ansiosa ou ansioso. Me estresso rápido, 38%. E sinais de que algo não vai bem, quando eu perco o interesse no que eu gosto, é porque algo não está bem, para 24%. Ansioso, 38 e 38, né? Me estresso rápido e sou ansioso. Estressados e ansiosos. E a gente já falou em ansiedade. A ansiedade, ela é um mecanismo de resposta, né, do nosso organismo. Em alguns momentos, lá no nosso passado ancestral, a ansiedade era importante para nos manter vivos, né? A gente tinha que estar sempre alerta, né? Então, isso fez com que a gente também criasse mecanismos de defesa para nos proteger de determinadas situações, né? E isso sempre nos auxilia nessas situações. A ansiedade, às vezes, não vai tanto por aí. Só que a ansiedade em demasia, é esse o cuidado que a gente tem que ter, e é esse o cuidado que o Janeiro Branco busca fazer com que as pessoas reflitam sobre isso, né? Tudo em demasia faz mal, né?
A ansiedade em demasia, ela até um determinado ponto, ela nos auxilia, nos ajuda, tá? Mas em demasia, ela pode sim nos levar a um transtorno, né? Nos levar a situações que daqui a pouco a gente não consegue mais não se consegue controlar. mais não ter o controle sobre as suas emoções, tá? É o que vai nos levar às doenças, né? O que vai nos levar às patologias. A ansiedade não tratada, a ansiedade não identificada, quando ela é prejudicial, porque em demasia ela é prejudicial, e quando ela não é tratada, ela pode nos levar a um transtorno generalizado de ansiedade, TAG, né? Pode nos levar a um transtorno do pânico, tá? Uma fobia social, tá? As pessoas que não conseguem se relacionar, a agorafobia, que seria a pessoa não consegue ficar em locais fechados onde ela não consiga enxergar uma possível saída, né? E aí isso gera uma ansiedade, né? Então, gera uma ansiedade muito maior, né? Essa ansiedade não tratada leva a um transtorno, né? E aí sim, depois do transtorno instalado, aí é muito mais difícil, psicoterapia, né? E medicação também. Aí tem que entrar medicação, não adianta só a psicoterapia. É uma coisa associada à outra, tá? Tanto é que o Janeiro Branco também é uma campanha não só de psicólogos, é também psiquiatras, né, que trabalham com a saúde mental, né? Perguntamos, Alba, para finalizar as enquetes, a saúde mental depende de fatores internos de cada um, 22% apontaram que está relacionado com fatores internos, 3% apenas fatores externos e 75% das pessoas acreditando que a saúde mental ela depende de fatores internos e fatores externos. Os dois, Eu até diria assim, que os fatores externos, eles até têm alguma influência, tá? Mas a nossa saúde, a saúde mental, ela depende muito mais, tá? Também dos fatores externos, mas muito mais dos fatores internos, de como eu lido. Com aquele ambiente, por exemplo, mas eu trabalho num ambiente que está sempre todo mundo estressado, todo mundo correndo, é uma pressão, uma cobrança toda hora e é por isso que eu estou estressado. Se a pessoa consegue ou sabe como lidar com aquilo, ela não vai deixar com que isso... Exatamente, se ela tem esse autoconhecimento e aprende a lidar com essas situações, né? Vamos dar um exemplo de um acidente, por exemplo, um acidente num ônibus, tá? Muitas pessoas que estão no ônibus que bateu, houve um acidente, tá? Por que determinadas pessoas conseguem depois levar a vida a partir deste acidente, né? E outras não, outras desenvolvem um transtorno do pânico, né, uma TAG, ou até não conseguem mais andar de carro, andar de ônibus, né, porque elas não têm dentro de si mecanismos que vão fazer com que ela consiga passar por esta situação, que foi o acidente de trânsito, de uma forma, digamos, mais saudável, tá? As que enfrentam bem têm recursos próprios, recursos internos, que vão saber lidar com isso, né? Ou porque tiveram um aprendizado, né, desde cedo, quando criança, né, foram estimuladas a ter uma boa autoestima, foram estimuladas a não ter medo. É normal, mas a gente tem que enfrentar, a gente tem que seguir adiante, a gente tem que... Está escuro ali no quarto, mas vamos entrar no quarto e ver se realmente está escuro. Fazer com que as crianças aprendam sobre seus sentimentos. E isso vai fazer com que elas sejam um adulto um pouquinho mais saudável e que consiga lidar melhor. E os pais às vezes acham, não, mas isso é bobagem. Não, a gente vai enxergar na frente o quanto aquilo ali afetou. E às vezes uma ação simples poderia evitar muitos problemas no futuro. Alba, então falamos no investimento no nosso autocuidado, cuidar do corpo, do cérebro com exercícios, alimentação saudável, procurar ajuda especializada
E um item que a gente se propôs aqui, que eu queria focar também um pouquinho, é escolha o que te faz bem. Se cerque de pessoas que agreguem a sua alma. Até o trabalho, se o trabalho está pesado, se aquilo ali me custa, se eu não sou mais feliz, talvez seja o caso de procurar uma nova ocupação. A gente não se submeter a determinados ambientes, a determinadas pessoas que nos fazem mal e que nós sabemos que nos fazem mal. E às vezes a gente consegue identificar, né, mas não consegue se desapegar, né? Aí uma coisa que eu acho que na abertura a gente citou e eu não falei, o porquê janeiro, né? Por que no mês de janeiro? Historicamente, janeiro é o mês que todos nós escolhemos para fazer uma autoavaliação, uma reflexão sobre o que deu certo, o que não, principalmente o que não deu certo no ano anterior. E é onde a gente toma em janeiro as decisões, bom, a partir agora desse ano eu vou fazer tal coisa, ou eu vou iniciar um regime, ou eu vou entrar para uma faculdade. Eu conheço várias pessoas, começaram exercício, assim. Começaram a dieta, e eu brinco, vamos ver quanto dura, se vai durar janeiro pelo menos. E por isso que janeiro então foi escolhido, né? Porque é realmente o mês onde as pessoas param um pouquinho para refletir sobre si, né? E por que branco? Por que branco? Porque nós temos, é uma página em branco, a gente tem infinitas possibilidades, né, de botar cor nesta página, né, e poder também refletir sobre o que nos faz bem. Tá? O que pessoas, às vezes, das nossas relações, e às vezes a gente escolhe essas pessoas, né, nós somos energia também, tá? Energia boa atrai energia boa, energia ruim atrai energia ruim. Tá? Pode até parecer estranho, mas uma psicóloga falando, mas nós somos energia. Nós somos energia. É científico? Tá? Isso é científico, exatamente. Científico. Isso não tem nada a ver com espiritualidade, religião, não. Tá? Isso é científico. Isso é física quântica. Tá? Vamos falar então, já que é ciência, vamos falar de física quântica. Nós somos energia. Tá? E quando a gente entra numa vibe negativa, ou seja, rodeado de pessoas também, a gente acaba entrando naquela energia negativa e que vai fazer com que aí comece a aparecer as dores de cabeça, comece a aparecer os sintomas físicos, né? Importante a gente poder observar, tá? Meio que assim, saia um pouquinho e observe de fora da situação, né? Observe de fora. Veja o quanto que determinada situação eu sei que me causa tal coisa, mas por que me causa? Avalie isso, tá? Determinada pessoa me traz uma coisa ruim, às vezes me embrulha o estômago, às vezes me dá uma dor de cabeça, eu começo a bocejar perto dessa pessoa. Comece a avaliar isso aí. Muitas pessoas adoram, tá? E eu vou confessar, a gente faz isso e eu fazia isso. Pega o jornal, pega o diário, primeira coisa, a página policial, ver o que aconteceu de ruim, de acidente, né? Gente, a gente tem que estar bem informado, ok. Mas notícias ruins que vão te trazer angústia, que vão te trazer... deixar um pouquinho de lado. Até porque tem várias editorias, tem vários temas, vários assuntos. O diário é rico em muitas coisas. Não, né? Então, há conteúdo para todos os gostos. Tá? Então, assim, a gente se cercar também de pessoas que nos acrescentem. Isso é importante, nos acrescentem coisas positivas, que a gente possa aprender também com essas pessoas. E zelar por isso, porque se a gente for exercitar aí, você que está nos acompanhando também, vai lembrar de algumas pessoas, poxa, aquela pessoa me faz um bem conversar, me faz um bem. E por que a gente não cria na nossa agenda momentos fixos, inclusive, vai ter uma vez por semana que eu vou ter um momento com alguma pessoa que me ensina, ou me faz sentir em paz. Por que a gente não se dá esse cuidado? Por que a gente não coloca isso na agenda? Que fica, quando der um tempinho, quando eu tiver um tempinho para lazer. A gente é muito imediatista, né? A gente não consegue, às vezes, tempo para isso. Mas isso que nos faz bem, às vezes, quando der... Não, gente, vamos priorizar o que nos faz bem, né? E isso essa troca
é tão importante, é assim que a gente evolui, é na troca, né, no compartilhamento de ideias, a gente ensina e quando a gente ensina a gente aprende, né, e é essa troca que nos faz evoluir como seres humanos. E às vezes é tão importante para aquela outra pessoa, a tua companhia, tu não sabe, né? Às vezes um sorriso teu é importante para uma determinada pessoa. Então, vamos procurar, sim, ter esses momentos mais a miúde e encontrar tempo para isso, né? A gente, às vezes, acha tanto tempo para tantas coisas. E o benefício que nos faz bem. Disso, e o benefício que vem vai evitar tantas outras questões que se você não tivesse tido aquela vivência, aquele convívio, se você se permite esses momentos, você vai enfrentar, vai conseguir lidar com as outras coisas de uma forma mais tranquila. Mas sabe, Alba, que eu achei que o branco tinha a ver com paz. Eu sempre achei que era paz. Também, viu? Eu nunca imaginei que fosse escrever. A gente tem uma oportunidade de escrever uma história diferente no ano. Exatamente, porque janeiro eu sempre associei com paz. Mas também pode ser. Bem bom também, paz. Mas principalmente, branco, é uma página em branco. Todos os anos, assim como todos os dias quando a gente acorda, a gente tem aquele dia, né, para fazer dele o melhor que a gente puder. Então, façamos. Então, em janeiro, por que janeiro branco? É a conscientização da saúde. Eu tenho agora a possibilidade de, neste ano, né, no decorrer desse ano, e esse ano o tema é a vida busca equilíbrio, né? Então, esse ano eu tenho a oportunidade de poder equilibrar melhor essas coisas da minha vida, né? Poder equilibrar o ser mãe, o ser esposa, o ser, eu falo feminino porque eu sou mulher, o ser trabalhador, o porque ser a gente profissional. Sempre se sente em dívida, né, Alba? Parece que a gente precisa pagar para todos esses segmentos da mesma forma, que a gente precisa se dedicar, que a gente precisa dar para a família, para o trabalho, para o companheiro, exatamente o mesmo. E a gente sempre se sente sempre em dívida. Né? Se sente sempre em dívida. Então, o que é prioridade para mim? Eu não vou conseguir ser 100% em todos os segmentos todo o tempo. Com certeza. E a gente caminha para uma evolução. A gente somos seres imperfeitos ainda, né? Então, é normal sentir daqui a pouco raiva. Pode ser normal, mas é sentir medo. Mas até que ponto essa raiva e esse medo me impossibilitam, né, de eu agir, de eu fazer as coisas que eu preciso fazer ou que eu quero fazer, né? Tu falou uma coisa muito, muito legal, da gente poder, no compartilhar, essa troca, no compartilhar, a gente aprende, a gente ensina, né, e a gente evolui como ser humano, né? Que essa é a nossa finalidade, a evolução, né? Mas somos seres imperfeitos, em algum momento, sim, a gente vai sentir, né, vontade de chutar o pau da barraca, não quero saber, né? Mas é importante refletir sobre determinadas situações, refletir sobre realmente o que me faz bem, o que eu posso na minha vida modificar para que eu consiga ter uma saúde mental melhor, né? Para que eu consiga ser uma pessoa mais saudável mentalmente, consequentemente isso melhora o meu físico, isso melhora o meu espiritual, isso melhora as minhas relações, né? Mas, Albi, Fábio, eu estou ouvindo, acho tudo pertinente, mas eu não consigo sozinha. Eu já tentei várias vezes, então assim, se permita buscar ajuda. A gente fala em psicólogo, fala em psiquiatra, mas tem também serviços públicos, né, Alba, que podem... Exatamente. Tem o CVV, né? O Centro de Valorização à Vida 188, 24 horas por dia, vai ter alguém ali só para te escutar, só para te ouvir, só para acolher aquele sentimento, e você não vai se sentir mais sozinho. Tem sempre alguma pessoa que vai estar preocupada com você, com o que você está sentindo, vai se importar e vai te ajudar. E é tão mais leve quando a gente se permite. Eu sou do tempo dos antigamente, no início eu achava, não, mas é fraqueza eu pedir ajuda. Não, gente, é uma força. Você é muito forte. Exatamente. Quando você enfrenta suas vulnerabilidades e pede ajuda. Isso é força, isso é coragem.
Então é assim que a gente termina mais esse Faz Sentido, desejando a você que você tenha um ano realmente de preocupação com a sua saúde mental, que você comece, né, Alba? Comece a um ano colocar bem. em prática tudo aquilo que te faz bem. Exato. E colocar o que te faz bem na sua agenda para 2023. E buscar ajuda não é sinal, realmente, só reforçando o que tu falou, não é sinal de fraqueza, tá? Pelo contrário, é sinal de que eu me preocupo comigo. Eu tenho, sim, os meus papéis, mas eu tenho o papel mais importante, que é comigo. Tá? Me preocupar com a minha saúde, com o meu bem-estar. E buscar psicoterapia, hoje em dia as pessoas têm sempre aquela, né, existe aquele preconceito de que quem busca psicoterapia, né, é louco, Ainda tem. Quem busca, não, porque já está batendo. Tem. Gente, não. A psicoterapia é para o autoconhecimento e é importante. E hoje, mas é muito caro buscar psicoterapia. Existem formas, tá? Existem os atendimentos gratuitos e também até nas clínicas particulares, tá? Também a gente tem, inclusive nós temos um trabalho que é uma psicologia, Psicomais, que é uma psicologia social. Tá? A gente atende população de baixa renda que buscam, e principalmente na pandemia, né, Fábio? Na pandemia isso intensificou muito, os problemas psicológicos se intensificaram muito. Então a gente criou a Psicomais para poder atender essa população. Joia. Agradecer a Alba, então, pela presença aqui, agradecer mais uma vez a sua companhia e voltamos no próximo domingo. Tchau, tchau! Faz Sentido, com Fabiana Sparrenberger e convidados.